Bem-vindos a mais um programa Destaque, um programa produzido pela FGF TV e veiculado pelo canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. O Destaque recebe a professora Adriana Martins. Tudo bem, professora? Tudo bem. A professora Adriana é formada em Letras pela Faculdade Grande Fortaleza, é especialista em Linguística Aplicada à Língua Estrangeira pela FACET, é mestre em Linguística pela Universidade Estadual do Ceará e atua principalmente nos seguintes temas: ensino de língua e literatura inglesa, educação à distância, linguística aplicada, formação de professores, inglês e português instrumental, novas tecnologias, estudos críticos da linguagem e é participante do grupo de pesquisa NIPRA, Estudos Críticos da Linguagem e Pragmática Cultural. Tudo bem? Tudo bem. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua trajetória acadêmica, desde o início até a formação no mestrado. A minha trajetória acadêmica começou de um sonho, né, que eu sempre desejei fazer um curso universitário. A priori, era apenas isso, ter uma graduação. Não tinha em mente o que fazer até então. Mas eu sou de São Paulo, moro aqui desde 2004. E quando eu cheguei aqui, eu vi a oportunidade de voltar a estudar. E pensando na questão de que quando a gente é mãe, a gente tem que conciliar a nossa vida com a nossa família, filhos. Então eu percebi que o curso de letras seria, me colocaria no mercado de trabalho e me daria uma flexibilidade maior em termos de horário, de finais de semana, para poder também estar com os meus filhos. E né, no momento eu não conhecia muita coisa por aqui, porque foi logo que eu cheguei aqui no Ceará. Eu pensei na FGF, porque era a única faculdade aqui ou na Federal, né, que tinha o curso de letras. Eu resolvi fazer o vestibular e ingressei aqui para fazer o curso de letras. Quando eu comecei o curso, eu me apaixonei, né, porque eu gosto muito eu me identifiquei muito com as disciplinas e quando eu terminei minha faculdade, eu já estava trabalhando na área, já estava dando aula, eu dava aula para crianças e adolescentes. Passei um tempo trabalhando, né, em escolas particulares aqui de Fortaleza, de Maracanaú também. E eu percebi que eu me identificava muito mais com um outro tipo de público. Então eu decidi continuar os meus estudos e logo que eu terminei minha faculdade, eu já ingressei na especialização e quando eu finalizei a especialização, batalhei e consegui um mestrado. E depois, quando eu defendi agora no final do ano de 2013, e agora já estou pensando no meu doutorado. Vamos ver, né? Agora estou pensando no final do ano de tentar pleitear uma vaga no doutorado. Qual foi a sua pesquisa no mestrado? Como foi que você desenvolveu? Quando eu fiz o projeto inicial para pleitear a vaga, eu pensei no consumo, porque o meu mestrado é em linguística aplicada. Então eu pensei em alguma coisa voltada mais para a questão prática, algo que envolvesse a sociedade. Então eu pensei em falar sobre o consumismo, né? O consumismo através do meio virtual, porque na época que eu fiz meu projeto, estava iniciando aquela questão de grupos na internet, grupos de compras. Então eu pensei que seria uma boa opção para fazer uma pesquisa sobre o consumo. Mas depois que eu passei no mestrado com esse projeto, mas depois que eu entrei, que eu comecei a fazer algumas disciplinas, eu pensei de migrar para a pesquisa guarda-chuva da minha orientadora, até por uma questão que facilitava para trabalhar com conselho de ética, porque quando a gente trabalha com pessoas, você tem que submeter o seu projeto a um conselho de ética. O mestrado são apenas 2 anos e eu acho que não teria tempo hábil para todos esses trâmites burocráticos. Então eu resolvi migrar e trabalhar com a questão da violência da mulher, que já era o tema, né, maior que a minha orientadora ela trabalha ainda.
E aí eu passei a pesquisar sobre isso. A violência A violência contra a mulher. Mas também baseado nessa parte do consumo ou mudou Não, totalmente? eu mudei totalmente meu projeto, né? Engavetei a questão do consumo e parti mais para essa questão sobre a violência. Na verdade, o foco da minha pesquisa é a violência linguística virtual contra a mulher. Então ainda tem a ver com o âmbito da internet. O âmbito da internet. E você encontrou alguma dificuldade relacionada à sua pesquisa? Ou por já ter um projeto desenvolvido pela sua orientadora, a pesquisa fluiu de forma mais tranquila? No começo não foi fácil, porque eu tive que mudar totalmente a minha pesquisa, e a gente tem pouco tempo para fazer o mestrado, mas sempre é um desafio. Sempre é um desafio, porque embora a minha orientadora já trabalhava com a questão da violência com a mulher, o foco que eu estava desenvolvendo era um foco mais virtual. Né? Eu estava pesquisando mais a questão linguística virtual. Então, de início, eu tive que pensar na questão metodológica. Como é que eu ia metodologicamente falando, como é que eu ia viabilizar tudo isso? Então, eu resolvi unir algumas teorias, que foi a questão da polidez linguística, impolidez linguística e ideologia. Aí eu criei um instrumental para poder fazer as análises dos dados. E eu fiz a coleta dos meus dados foi em blog. Eu analisei 2 blogs. Mas dentro dessa violência linguística da mulher, a gente quando faz pesquisa, a gente sempre tem que delinear, quanto mais você afinar a pesquisa, Sim, refinar, melhor. O que você buscava encontrar dentro dessa violência linguística da mulher dentro da internet? Em que blogs? Como você visualizou essa pesquisa para poder focar melhor? Porque de início a hipótese era que o discurso jocoso, ele era um discurso violento. E a questão de ser engraçado, todas as vezes que um discurso ele é engraçado, ele é replicado, ele passa a ser naturalizado na sociedade. Então a gente tinha em mente pensar sobre isso, porque um blog ele tem uma visualização muito grande. E esse blog que eu pesquisei, que é o blog Testosterona, é um blog assim muito rico, me deu muito material para poder pesquisar sobre isso. E eu comecei a pesquisar e comecei a perceber que, mesmo eles estando resguardados por um discurso que diz que é uma brincadeira, que aquilo realmente não é uma realidade, é só uma brincadeira com as mulheres. Mas nós pesquisamos e entendemos que o fato de ser engraçado não minimiza a questão de ser violento, porque algumas postagens são um tanto constrangedoras para as mulheres. Mas são piadas ou coisas do cotidiano relacionadas a... As duas coisas. Por exemplo, se tem algum assunto em voga na mídia, por exemplo. Então eles criam uma montagem, eles às vezes criam uma montagem com aquela reportagem que foi vinculada na mídia. Às vezes criam também piadas em relação à mulher. Às vezes aquela imagem da mulher de 1960, que a mulher foi para o mercado de trabalho. Então, às vezes, algumas dessas imagens são resgatadas, né, e são feitos algumas piadas, alguns discursos engraçados. Quando eu estava fazendo a pesquisa, tinha até essa questão da violência contra a mulher. Isso ainda está muito em alta. E aí tinha uma postagem que falava sobre a violência contra os homens. Eu lembro que naquele período em que eu estava pesquisando, saiu uma reportagem em que, eu não lembro agora em que veículo de comunicação, mas que os homens, existia também uma troca de papéis entre homens e mulheres,
e algumas mulheres trabalhavam fora e os homens ajudavam Em no casa. serviço de casa, na criação dos filhos. E eles fizeram uma coleta, pediram para os internautas enviar fotos daqueles que limpavam a casa, aqueles que cuidavam de criança, e eles passaram a mandar várias fotos, e aí era vinculado da violência contra o homem. O que ia fazer era uma violência contra o homem. O homem ter que limpar a casa, o homem ter que lavar a louça, passar a roupa. Então, é tudo envolto desse discurso do engraçado. Tá, e o blog, então, trata só dessa visão masculina em relação à mulher. Exatamente. É um blog que se diz um blog machista. E o que foi que você descobriu de mais interessante na sua pesquisa? O que eu descobri de mais interessante é que a mulher também é machista. Pesquisando, porque a minha análise não se deteve apenas ao conteúdo imagético, às postagens dos blogs, mas também aos comentários dos internautas. Então eu selecionei algumas postagens e essas postagens selecionadas eu também verifiquei os comentários dos internautas. E nesses comentários foi assim, muito interessante porque algumas mulheres, quando colocavam comentários se opondo àquele tipo de postagem, outras mulheres rebatiam, dizendo que elas não tinham que se sentir assim porque era só uma brincadeira. Então, eu percebi que aquilo que eu pensava que era do universo apenas do homem, a própria mulher, ela também contribui para que esse discurso ele seja naturalizado na sociedade. Como às vezes existem alguns discursos prontos, né? Só podia ser mulher no volante. E você não escuta só homens falando isso, você escuta mulheres também dizendo isso, só podia ser mulher. Então, por que isso? Porque isso cotidianamente é replicado. E quando você replica um discurso, de certa forma, você acaba tornando ele uma verdade. Então, inconscientemente falando, você acaba concordando com isso. E às vezes, mesmo sem querer, mesmo não no intuito também de ser machista, mas você acaba, às vezes, se colocando nesse papel. Durante a pesquisa, você deve ter feito algum levantamento, alguma leitura da história da mulher na sociedade, não? Acho que Sim. não por muito tempo. Mas você vê essa mulher vitimizada pela sociedade? Ela conseguiu, de fato, reverter o papel dela, a visão que a sociedade tem do que de fato a mulher tem que fazer? Esses discursos de que você tem que cuidar da casa, trabalhar, cuidar da família. Isso mudou ou o papel da mulher tem mais força hoje dentro da família? Pelas pesquisas que eu fiz, eu recorri, uma das leituras que eu fiz foi dentro dos médicos da família. Porque há um tempo atrás, dentro da sociedade patriarcal, o médico da família, ele, nos seus relatos, porque eles visitavam as famílias para fazer até um controle, é bem interessante que ele relata de forma assim, minuciosa, tanto o papel da mulher, como o papel do homem e o papel da criança. Então, dentro desses relatos, a mulher, ela tinha a função apenas de cuidar dos filhos, cuidar da casa, servir ao marido. E ao longo dessa descrição, desse discurso, nós percebemos que a mulher, ela acumulou funções, né? Então, ela passou por um momento em que ela era a mulher que estava dentro de casa. Depois, ela passou para o momento de que foi ao mercado de trabalho. E, de início, algumas achavam que não, agora eu vou trabalhar fora, eu não preciso de ter tanta responsabilidade com a minha casa. Hoje,
eu vejo um acúmulo de funções, porque a mulher, mesmo que ela trabalhe fora, se ela for uma mãe de família, ela tem a sua responsabilidade dentro de casa, que é o papel dela. É claro que na sociedade de hoje, o esposo é um homem mais consciente, em alguns casos. É um homem que talvez não se importe em contribuir na educação dos filhos, contribuir em alguma tarefa da casa. Nós vemos dessa forma. E também o que eu tenho percebido é que algumas mulheres hoje estão decidindo a ficar em casa. Estão decidindo com muito orgulho a optar se a família tem condições, se o esposo tem condições de ser o mantenedor da casa. A esposa tem decidido sim em estar em casa, cuidando dos filhos, administrando a casa, porque nós que fazemos isso sabemos que não é uma tarefa fácil, e sendo valorizada por isso. De fato, eu concordo que essa mulher é bastante inteligente, porque também ela vai ter até um tempinho a mais para estar se cuidando, para estar indo um tempo para ir à academia, um tempo para estar saindo também com as suas amigas, há um tempo para ter um chá da tarde. Ela pode estar se organizando para isso. Em contrapartida, aquela que acumula funções, às vezes não tem esse momento. Mas não existe assim vamos dizer, uma pressão muito grande da sociedade para a mulher ter essa visão de ir ao salão, de ficar bem. Sim, então existe. Então, de certa forma, essa mulher que fica em casa, ela também vai ter esse outro lado, né? Sim. Interessante você falando dessa mulher, eu até me lembrei de uma postagem que eu analisei em que mostrava essa mulher toda arrumada, de avental, fazendo comida. Ela estava maquiada, de brincos, cabelos bem arrumados, e ela estava fazendo comida. Aquela visão daquela mulher, né, mulher das cavernas, que fica uma mulher mal arrumada dentro de casa, não, eu vejo que não é essa. Era a mulher vendida na década de 60 pelos americanos. A mulher Amélia, né? Que ficava em casa, muito bonita, apresentável, porque também tinha que mostrar esse lado bonito da mulher do esposo, né? Acho que essa visão de que atrás de um homem sempre tem uma grande mulher, e os americanos venderam muito isso. E hoje a gente ainda compra, eu acredito, né? Sim. Essa visão. E aí a mulher, além de trabalhar, tem que estar bonita, ir à academia, cuidar dos filhos. São 1000 coisas. São um acúmulo de funções, de tarefas. Dentro das suas análises, quais foram os termos mais utilizados assim que você observou que não, isso aqui está violentando a mulher? Quais eram as palavras assim mais utilizadas? As palavras, no caso, que os homens utilizavam... Isso, dentro do blog. Dentro do blog. Algumas, um apelo sexual muito grande, de que a mulher deveria ser realmente aquela mulher de estar disposta em todo momento, de ser realmente aquela mulher como aquela mulher sensual, aquela mulher de estar pronta para o sexo em todo momento. Então existia dentro das postagens um apelo muito forte a esse tipo de mulher. Em algumas postagens, a mulher, se ela estivesse lavando roupa ou lavando uma louça, ela estava trajada apenas de roupas íntimas, fazendo isso. Então, sempre essa questão da fisionomia da mulher. Então, tem essa questão do apelo muito forte, da questão sexual, e da questão de que a mulher, ela é muito bonita, só que ela é de boca fechada. A mulher não podia dar opinião, a mulher não podia dar o palpite. Algumas postagens e vídeos, o marido ou o companheiro, porque às vezes nas postagens era questão do relacionamento. Não importava se era consensual ou casados. E
ele tinha o direito de chegar com os amigos, sem avisar, em casa, e a mulher ia para a cozinha, tinha que cozinhar e estar tranquila com aquilo, não podia falar nada. A sua pesquisa, ela mudou a sua visão em relação à mulher, o papel da mulher na sociedade e o seu papel enquanto mulher também? Eu acho que sempre muda, porque quando você entra em contato com leituras, com pesquisa, você sempre muda. Dizer que não muda não é verdade. Em relação ao meu papel, eu me considero assim, tipo a multimulher. Estudar, trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar do esposo. Então, eu me vejo bem nesse papel. E eu consigo me organizar para dar conta de tudo isso. Eu tenho que me organizar para dar conta de tudo isso. Então, eu me enxergo muito bem nessa mulher, nesse contexto realmente, de que a mulher é uma mulher forte, de que a mulher realmente é alguém que Deus criou e é alguém admirável, porque a gente consegue dar conta de muitas coisas. E a gente ainda consegue ter a cabeça no lugar para poder resolver vários problemas. Então eu vejo que a mulher, ela realmente é alguém admirável. E eu passei também a me valorizar mais enquanto mulher. E saber que a gente pode dar conta do recado, sim. Se a gente decidir fazer alguma coisa, a gente tem condições de dar conta do recado, sim. Você está desenvolvendo outras pesquisas relacionadas a esse assunto? Sim. No momento, em parceria com o Instituto Maria da Penha, a Universidade Estadual do Ceará, ela vai oferecer um curso de extensão no início de agosto. Esse curso é um curso gratuito, ele é um curso que vai ser inicialmente para alunos de graduação que têm interesse em trabalhar, em estudar sobre essa questão do tema da violência contra a mulher. Porque embora a gente está numa sociedade bastante evoluída, tecnológica, as pesquisas, as notícias de televisão, você consegue perceber que a cada dia as mulheres são reféns. Reféns dos seus companheiros, reféns da violência. E quando eu comecei a minha pesquisa, a minha intenção sempre foi contribuir para que a nossa lei fosse revista no sentido de que quando a mulher ela dá parte de alguém, de que ela foi violentada verbalmente, que realmente isso fosse algo que fosse levado em conta. Porque, de uma forma geral, a violência física, ela acaba sendo consequência de uma violência verbal. Então, não são em todos os casos, porque às vezes acontece a violência de forma onde a pessoa chega e não pergunta nada e já subtrai a vida de alguém. Mas, quando você convive com alguém, tudo inicia através de uma discussão. Então, quando a mulher dá parte disso, às vezes a autoridade dá mais ênfase se essa discussão gerou em uma agressão física. Então, com as minhas pesquisas, o meu também intuito era contribuir nessa área. Né? E eu creio que novas pesquisas estão feitas. Tem algumas pessoas também aqui no Brasil que trabalham com isso. Tem um professor no Rio de Janeiro, que é o professor Daniel, que ele trabalha com a violência linguística também. E eu creio que mais à frente vai existir uma conscientização maior em relação a isso. E no momento a gente está trabalhando nesse projeto inicial, que é conscientizar as pessoas sobre essa violência. O nosso foco é a violência contra a mulher, mas quando isso se estender para cursos, para a sociedade, também a questão da criança e do idoso também, ela passa a ser trabalhada. Passa. O nome do curso é Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania.
tem um curso de 60 horas que é oferecido para munir a pessoa, explicar a questão, os instrumentos jurídicos que nós temos. De forma geral, seria mais isso. Adriana, aqui no programa a gente gosta de pedir ao entrevistado que ele diga algumas palavras de incentivo às pessoas que nos assistem. No seu caso, esse incentivo a essa mulher multicultural que ela consegue, multifuncional, desculpa, que ela consegue dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Então, com o que você realizou de pesquisa e o seu conhecimento, o que você tem a dizer a essa mulher da atualidade? Que é uma mulher forte. Eu creio que a mulher, ela pode fazer aquilo, alcançar o objetivo que ela quiser. Não só a mulher, eu acho que qualquer pessoa. Né? Que você colocar, imaginar, não, eu gostaria muito de realizar esse sonho. Eu acho que com foco, com meta, você vai alcançar. Claro que a gente paga um preço, que às vezes você tem que renunciar a algumas coisas para você alcançar o seu sonho. Mas eu vejo que vale a pena quando você realmente deseja algo. E quando você conquista aquela realização, poxa, deu certo, eu consegui. Então eu vejo que as minhas palavras de incentivo é que nós podemos conquistar aquilo que nós quisermos, se nós nos propormos a fazer alguma coisa. Se a gente realmente pensar, não, eu quero alcançar esse sonho. Eu tinha o sonho de fazer apenas uma graduação. Hoje, eu consegui elevar patamares maiores. Hoje, eu sou professora da instituição que eu fui aluna. Então, tudo isso foi algo que primeiramente nasceu de um sonho. E eu corri atrás para tornar isso realidade. Então, eu acho que a minha mensagem de incentivo é essa. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada pelo convite, foi muito bom. Aqui termina mais um programa Destaque. Continue com a nossa programação no canal no YouTube e no canal 14 da Multiplay, o canal Universitário de Fortaleza. Até a próxima.